O senhor acha correto, praticamente na antessala da eleição, o presidente da República chamar embaixadores de outros países para desacreditar as urnas eletrônicas e a justiça eleitoral brasileira? O senhor está entrando em assuntos que não são da alçada dessa CPMI. Eu não tenho que comentar assuntos da história do Brasil aqui, senão nós vamos sair daqui 3 horas da manhã. Não, general, mas a gente está aqui à disposição para esclarecer, porque nós temos muita convicção tem que esclarecer, de que os fatos que aconteceram, general, eles foram decorrentes de um processo. Tá bem. Foi um acúmulo. Por isso que nós queremos entender o processo, com muita tranquilidade, mas queremos entender o processo. o seu... crime do golpe tivesse se consolidado, provavelmente eu não estaria sentado aqui inquirindo o senhor. Ou muitos dos nossos parlamentares não estariam aqui. Então ele é um crime com nuances. A investigação tem muitas nuances. E o nosso dever como CPI, como Comissão Parlamentar de Inquérito, é não tratar nenhuma conspiração preliminar, nenhum diálogo intencional, doloso, especialmente de autoridades públicas que ocupavam cargos estratégicos como bravata. Eu penso assim, pelo papel institucional que essa CPI tem com a democracia brasileira. Porque em outros momentos da história brasileira, os golpistas prevaleceram e os que foram vencidos tiveram que deixar suas casas, tiveram que deixar o país, muitos foram torturados e muitos foram mortos. Então esse país não pode brincar com a palavra golpe. É muito fácil, hoje, para pessoas que estão sendo investigadas por golpe, mesmo tendo tentado ou não, dizerem que não era a intenção. Dizerem que não era golpe, porque o golpe do dia 8, ele não prevaleceu. Então, eu acho que é importante essas reflexões iniciais, porque me parece que há uma tentativa constante, inclusive por falas muito graves de autoridades federais, de tentar provar uma narrativa que, do meu ponto de vista, não se sustenta, de que o que aconteceu dia 8 foi obra do acaso. E eu queria começar, general, com perguntas sobre a sua relação com o Supremo Tribunal Federal. No dia 22 de maio de 2020, havia um boato de que o Supremo poderia mandar apreender o telefone do filho do presidente. Houve esse boato, ou apreender até o telefone do presidente Bolsonaro. Noticiaram naquela manhã, e aí teria tido uma reunião de emergência. O senhor recorda dessa reunião de emergência? Recordo. A imprensa divulgou que o presidente da República estaria se articulando para fechar o Supremo Tribunal Federal. Isso é verdadeiro? Não. E que quem estaria nessa reunião? Eu estava, tinha umas 3 ou 4 pessoas. O senhor lembra quem? Que tinha chegado, não. Havia chegado a notícia que o ministro Celso de Mello iria mandar apreender o telefone do presidente da República. Eu era o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Que segurança institucional nós íamos passar a viver a partir do momento que o telefone da maior autoridade do país... Mas era um boato ou tinha uma decisão judicial assinada? Não foi boato. O ministro declarou isso. Não foi boato. Então não, eu fiz uma nota... Ele mandou a PGR se manifestar sobre o assunto, mas ele não decretou. Não, eu também me antecipei a que o fato acontecesse. Porque ia ser uma desmoralização para o presidente da República entregar o celular dele apreendido. E não seria uma desmoralização para a harmonia dos poderes o presidente da República se negar a submeter uma decisão judicial? Não, mas isso não aconteceu. Ele não se negou. Eu apenas alertei que era uma atitude extrema, que eu não considerava uma atitude, vamos dizer, válida naquele momento, e alertei que isso podia trazer sérias consequências. E o senhor posteriormente assinou uma nota. Isso, do a nota Gabinete minha. de Segurança Institucional. Isso. O senhor não acha que é uma nota intimidatória à harmonia Não, dos intimidatória não, é uma nota realista. Não é intimidatória. Que intimidatória? Não tenho tropa poderes? É na função mão. do Isso é o Gabinete que eu de falei Segurança do golpe. Institucional? É claro que é. Intimidar o ministro do Supremo Tribunal Federal? Eu intimidei o ministro Supremo do com meu isso? ponto de vista, Espero que general. não. Eu espero que não tenha intimidado ninguém. No meu ponto de vista, eu não intimidei Do meu ninguém. ponto de vista, Não um tenho ministro tropa. E de não Estado, tenho cadeia, não tenho autoridade para prender ninguém. Não mas o senhor é o ministro de Estado, que é referência de uma força importante que é o Exército Brasileiro. Não era mais referência. Eu já estava afastado do Exército. Mas o senhor é um dos mais antigos generais, como Vilas Boas, quando fez o tweet em relação à prisão no Supremo. O senhor era, com certeza, uma referência.
para um grupo grande da sociedade naquele Nunca passou momento. na minha cabeça essa história de referência, não ser referência. Eu sempre fui um camarada que fazia minhas coisas sem preocupar com repercussões. Mas é porque essa é a importância do que a gente viveu depois, a forma como as pessoas encararam o que aconteceu depois no Brasil. Isso é fato né? passado. Porque é o papel da institucionalidade nesse momento. Nem vou Mas eu não comentar acho, sobre o eu fato não acho, general, que é um fato passado, porque em seguida, em novembro de 2021, a ativista Sarah Winter revelou à revista Isto É, que teria sido orientada diretamente pelo senhor no Palácio do Planalto, na época em que ela articulava o acampamento dos 300, a deixar de bater na imprensa e no deputado Rodrigo Maia e de redirecionar todos os seus esforços contra o Supremo Tribunal Federal. Por isso, no dia 13 de junho de 2020, o grupo marchou em direção ao STF e atacou a sua sede com fogos de artifício, em um momento de extrema tensão para a segurança pública do DF, que a Coronel Cíntia, inclusive, relatou para a gente aqui nessa comissão parlamentar de inquérito. O senhor fez essa orientação, a senhora Sarah De Winter? jeito nenhum. Eu pedi que a senhora Sarah Winter comparecesse ao meu gabinete, que eu queria conversar com ela sobre a atitude desse grupo que ela comandava, entre aspas, em relação aos jornalistas. Então, os jornalistas estavam sendo ofendidos e discussões do grupo dela com os jornalistas estavam se sentindo mal no cercadinho lá do Palácio da Alvorada. Então não houve direcionamento do Palácio do Planalto para que... Não houve direcionamento do senhor nesse momento, ela diz, do Palácio do Planalto, de no caso, jeito nenhum. materializado o senhor para que o ataque fosse direcionado ao Supremo Tribunal Federal. Isso para pensar, se um ministro de Estado vai recomendar uma coisa dessa para uma pessoa que eu mal conhecia, não, vai lá e ataca o Supremo, joga fogos de artifício do Supremo. Mas o senhor tem uma série de falas muito duras contra o Supremo Tribunal Federal. É um histórico do senhor, uma relação muito difícil com o Supremo Tribunal Federal. Não tem relação difícil, não tenho nada, não devo nada ao Supremo, não tenho relação difícil com ninguém. Me dou muito bem com vários dos ministros do Supremo. Mas eu digo pelas declarações, inclusive nós temos até gravações aqui de várias declarações do senhor muito duras em relação ao papel do Supremo Tribunal Federal, ocupando o cargo de ministro de Estado. Ah, bem. Do meu ponto de vista, assim, a harmonia entre os poderes é um preceito fundamental. Também acho. Importante que a gente precisa preservar. Também Não acho acho fundamental. que caiba ao ministro de Estado intimidar ou É um fundamento do atacar. Estado democrático de direito. Exatamente. Atacar a independência do Supremo Tribunal E Federal. precisa haver dos dois lados. Exatamente. Então, acho que é muito perigoso. Em outros momentos, o Supremo Tribunal Federal já atuou de forma tutelada nesse país, com mandatos de ministro do Supremo, inclusive cassados, o que é perigoso e a gente espera não viver novamente. Sobre o dia 7 de setembro, foi um dia muito tenso, o dia 7 de setembro de 2021 no DF. O senhor lembra que teve uma invasão de caminhoneiros, uma tentativa de invasão de caminhoneiros na esplanada dos ministérios? O senhor era GSI, imagino que o senhor tenha acompanhado esse processo. Não me lembro, porque as consequências foram nenhuma, e o GSI não tem poder de polícia. O GSI tem as suas atribuições e não tem poder de polícia. O GSE não Mas pode ele participa atuar. das articulações com a Secretaria de Segurança Pública, pensando a segurança da esplanada dos ministérios, Sim, correto? naturalmente, reuniões que são feitas em prol da segurança pública, o GSI pode comparecer, mas com a visão voltada para a segurança dos palácios presidenciais, e aí nem é segurança verdade pessoal. que o GSI pressionava, no 7 de setembro de 2021, a PMDF para autorizar a entrada dos caminhões na esplanada dos ministérios? Eu nunca pressionei. Algum representante do GSI pode ter feito isso em nome do senhor? O senhor tem conhecimento? Não, Não tem conhecimento. não acredito. Um outro fundamento que a gente defende, que acho que acaba nos ajudando a entender o que aconteceu, é a tentativa recorrente de desmoralizar as urnas eletrônicas e a justiça eleitoral. O senhor já entrou em contato ou conhece a pessoa de Marcelo Abrielli? Nunca. Não conhece? É um dos caras que montou, um dos convidados que montou uma planilha tentando desacreditar e atacar o processo eleitoral, que subsidiou depois uma live que o presidente Bolsonaro fez. O senhor participou de uma live que, inclusive, está sendo investigada hoje? Não. O senhor não estava na live Não com o estava. presidente Bolsonaro? Não. Me Não? lembro. Não me lembro, não Que o me senhor- recordo dessa live. Porque teve uma live que o presidente Bolsonaro fez atacando a urna eletrônica. O senhor acredita nas urnas eletrônicas e na justiça eleitoral brasileira? Acredito em termos, eu acho que é preciso que haja evolução na urna eletrônica para que ela seja totalmente confiável. E hoje ela não é confiável? Não, houve uma série de questionamentos em relação à confiabilidade da urna. Isso é normal num regime democrático, isso é normal. O resultado da eleição foi respeitado, temos um novo presidente, temos novos parlamentos, então isso aí é absolutamente normal num regime democrático.
A live foi no dia 29 de julho de 2021, em que difundiu uma teoria que houve fraude nas eleições de 2014 e que o TSE conspirava para manipular a apuração dos resultados. Você acha que é papel do presidente da República, em exercício, fazer uma live desacreditando a justiça eleitoral brasileira? Isso não cria um processo extremamente perigoso para a democracia? Isso é da alçada dele. O presidente da República tem a liberdade de fazer o que ele quer. Eu não vou discutir com o presidente da República o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer. Em julho de 2022, Bolsonaro fez uma reunião com embaixadores para apresentar dados falsos sobre as urnas. O senhor estava nessa reunião? Eu estava na reunião, não participei. Essa reunião hoje é Eu estava. investigada também pelo Supremo Tribunal Federal. Muito e bem. pela Justiça Eleitoral. Sim.